Olá, caros alunos. Esta é a nossa aula com o conteúdo referente à unidade 3. Esses são os tópicos que iremos abordar na aula de hoje. Gêneros acadêmicos e pedagógicos, gêneros acadêmicos de retextualização e análise sociodiscursiva do gênero esquema. Sempre que nós visualizamos um gênero, é necessário que nós percebamos que ele pertence a um determinado domínio, porque a construção de um texto é orientada pelas condições de produção que são geradas pela ação de linguagem e as circunstâncias em que se dá a interação. O texto sempre pertencerá a uma categoria genérica específica. Sua produção estará vinculada a um determinado domínio discursivo. Os domínios discursivos são esferas ou instâncias da atividade humana, como falamos, que vai permitir a produção de gêneros específicos. Podemos, por exemplo, falar dos gêneros próprios do domínio acadêmico ou do domínio pedagógico. Esses dois domínios, ou discursos acadêmico e discurso pedagógico, eles se referem ao nosso contexto de aprendizagem, porque na atividade acadêmica você é chamado a produzir alguns gêneros que são caracterizados como gêneros acadêmicos. E também você, num contexto de uma formação de licenciandos, você também terá contato com vários gêneros do domínio pedagógico. São gêneros de texto do domínio acadêmico, por exemplo, o resumo acadêmico, o artigo científico, a resenha, o relatório, a monografia, a tese, a dissertação e o ensaio. Já no domínio pedagógico, você irá ter contato com gêneros do tipo plano de aula, prova, parecer pedagógico, memorial de formação pedagógica, projeto político-pedagógico de curso, entre outros. Falaremos agora a respeito dos gêneros acadêmicos de retextualização. Afinal, o que é retextualização? A palavra, na sua etimologia, já indica que é justamente você desenvolver um projeto de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos base. Essa é uma atividade muito presente nas etapas iniciais dos cursos de graduação. Geralmente, quando você inicia sua atividade acadêmica, você não é chamado a produzir gêneros acadêmicos mais densos, mais complexos. Normalmente você inicia pela produção dos chamados gêneros acadêmicos de retextualização. E nesse contexto são produzidos, por exemplo, esquemas, resumos, resenhas, fichamentos. O primeiro deles aqui tratado é o esquema de leitura. O esquema é um gênero textual presente no nosso cotidiano. Muito frequentemente o aluno é requisitado a produzir determinado gênero escrito e para iniciar sua produção ele acha necessário fazer a esquematização dos pontos que serão desenvolvidos naquele texto. A primeira característica que o esquema apresenta é o seu caráter sintético. A função sociocomunicativa do gênero esquema é justamente apresentar de maneira sucinta, sintética e de rápido reconhecimento as principais partes de um conteúdo ou assunto lido. Outra propriedade é que, na produção de esquemas, no processo de esquematizar, é necessário que você leia o texto-fonte, possa compreendê-lo e apresente o seu conteúdo de maneira fidedigna, ou seja, você precisa ser fiel ao texto que está sendo resumido ou esquematizado nesse caso. Durante o processo de esquematização, você é chamado a realizar uma série de operações, entre as quais nós podemos indicar a atividade de condensação, afinal o seu texto precisa ser menor do que o texto-fonte, o seu esquema, a eliminação daquilo que não é essencial no texto-fonte, o parafraseamento, em que você utiliza outras palavras e não copia as palavras que estão colocadas no texto-fonte obrigatoriamente, e a reconstrução, quando você dá uma outra estrutura sintática para apresentar o conteúdo já manifesto no texto-fonte. A estrutura composicional do esquema segue uma série de características.
Mas a principal delas é que o esquema não é formado de períodos longos, estruturas frasais complexas. Do ponto de vista composicional, o esquema é formado de palavras-chave, colocadas em forma de tópicos ou pequenas sentenças, que serão distribuídas de acordo com uma listagem hierarquizada, diferenciada por espaço, em que você utiliza elementos gráficos para fazer essa disposição espacial. Aqui nós temos o texto-fonte, que tem mais ou menos uns 9 parágrafos, de um texto cujo título é Quatro Economias, produzido por Frei Beto. Então nós temos aí o texto-fonte, que é aquele texto que vai ser sintetizado no esquema. E aqui a gente tem o esquema justamente em que estão enumeradas as 4 economias de que o texto fala, colocados em alíneas, a linha A, B, C e D. Então essa é uma maneira que você pode, como no caso aqui parece ser um fichamento, fazer a esquematização, a redução daquilo que está apresentado no texto fonte, ou no texto base, como se chama também, e montar o seu esquema. Agora falemos a respeito do gênero resumo. A ABNT vai apontar que a função sociocomunicativa do resumo é apresentar de maneira concisa os pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. O resumo é um gênero bastante subclassificado. Há tipos diferenciados de resumo. Você pode, por exemplo, resumir para difundir informações contidas em artigos, livros, revistas, teses e textos diversos. Também varia a sua extensão. E em função dessas variedades, você vai denominá-lo de modo bem distinto. A ABNT aponta pelo menos 3 tipos de resumo. O resumo crítico, é o resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, de uma obra, de um livro, ou até mesmo de um outro produto cultural. Também é chamado de resenha. Esse é o gênero mais complexo dentre os gêneros de retextualização. O outro tipo de resumo é o resumo indicativo. Ele indica apenas os pontos principais do documento. Ele não registra dados qualitativos, quantitativos, exemplos, explicações retomadas. De um modo geral, a produção de um resumo indicativo não dispensa a consulta ao texto original. Ele apenas anuncia sucintamente qual é o seu conteúdo, mas uma análise mais aprofundada requer você tomar o texto base para a leitura. Há também o resumo informativo, também chamado de resumo acadêmico. Ele informa ao leitor as finalidades, a metodologia, os resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Provavelmente você já viu que acessou pela internet algum artigo científico. E, normalmente, acima da introdução do artigo, vem um quadro alinhado à direita com o termo resumo. Esse costuma ser um resumo do tipo informativo. Oliveira, analisando a questão dessa variedade de resumos, ele vai apontar que existe uma diversidade, a que ele chama de colônia de gêneros, ou colônia de resumos. Você tem aqui o resumo que ganha especificidade quando você indica especificamente qual a origem do texto-fonte. Então você tem resumo de filme, resumo de novela, resumo de livro, resumo de comunicação, resumo de simpósio, resumo expandido, resumo de TCC e tantos outros. Então você vê que cada contexto vai gerar a necessidade de um determinado tipo de resumo. E essa variedade faz também com que sejam variadas as especificidades de cada tipo. O resumo indicativo expõe uma visão geral do conteúdo do texto. Destaca apenas os seus pontos principais. Apenas as ideias principais são destacadas. Você não vai apontar dados secundários. Expõe uma visão genérica do texto original. Ele não dispensa a leitura do texto por inteiro, como já falamos. É também chamado de resumo descritivo. Geralmente ele aparece como conteúdo de folhetos de propaganda, catálogo de editoras, livrarias, distribuidoras. Pode ainda ser utilizado quando se deseja expor noção sucinta do que uma obra contém.
Esse gênero costuma ser solicitado pelo professor em atividades acadêmicas, quando ele lhe oferece um artigo, um capítulo de um livro e solicita que você faça o resumo. Normalmente, se o professor diz que quer para fazer um resumo, nessas circunstâncias em que você vai resumir, sintetizar o texto de um outro autor, esse resumo é do tipo indicativo. Aqui há um exemplo de resumo indicativo. Veja que a apresentação do conteúdo é bem sucinta e direta, né? O mesmo texto aparece aqui agora no exemplo de resumo informativo. E aqui nós apontamos agora algumas características do resumo informativo. Ele é mais solicitado em trabalhos acadêmicos. Geralmente é o próprio autor do trabalho acadêmico que sintetiza seu próprio trabalho, seu próprio conteúdo em um resumo informativo. O leitor é suficientemente informado sobre o conteúdo. Às vezes você vai pesquisar vários artigos sobre um assunto na internet e você baixa uma lista de artigos científicos. Para saber o conteúdo de cada artigo, você não precisa lê-los completamente. Basta que você acesse o seu resumo informativo. Normalmente, quando você faz uma busca numa base de dados na internet por artigos de um determinado assunto, aparece a opção de você abrir o texto na íntegra ou abrir somente o seu resumo informativo. Normalmente será suficiente ler o resumo informativo para saber se aquele artigo interessa ou não. Ele expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões do texto, informa dados qualitativos e dados quantitativos da pesquisa, o que não ocorre no resumo indicativo. E aqui você tem uma demonstração de como o resumo costuma aparecer. Você tem aí uma página inicial de um artigo que tem o seu título, seus autores, e logo acima da introdução você tem o tópico resumo, que muito frequentemente vem logo acompanhado pela sua tradução em outra língua estrangeira. Por isso é comum o uso de resumos informativos em trabalhos acadêmicos, como na elaboração de artigos científicos, monografias, teses, dissertações. Mas aqui trazemos para a nossa análise um determinado gênero, que é o esquema. Então você tem aqui um esboço de análise sociodiscursiva proposto pelo ISD do gênero esquema de leitura. Então aqui você analisa as 4 categorias de análise, que são condições de produção, infraestrutura geral, mecanismo de textualização e mecanismo de enunciação. Com relação à primeira categoria, condições de produção, trazemos as seguintes perguntas e aí já manifestamos a resposta. Quem é o produtor? Quem costuma ser o produtor e o leitor de um esquema de leitura? Que papel social ele desempenha? Então aqui a gente responde. Quem é o produtor? Pessoa demandada a fazer a síntese de um texto-fonte. Um leitor que está apreciando determinado conteúdo e quer fazer o registro mais sucinto, mais imediato do conteúdo. Ou mesmo um aluno, um estudante, né, que é solicitado pelo professor para fazer essa esquematização. O leitor, o destinatário de um esquema de leitura, geralmente pode ser o professor, né, solicitante, ou mesmo pode ser o público ouvinte de uma palestra, de um seminário, de uma videoconferência, por exemplo, em que o esquema é apresentado num slide apenas como roteiro da exposição oral daquele conteúdo. Então é muito frequente que você, ao apresentar trabalhos em seminários, em congressos, você se apoie no esquema produzido num conjunto de slides. Onde e quando o texto é produzido? Em que instituição social é produzido e circula? Normalmente o esquema de leitura é produzido e circula em contexto escolar ou contexto acadêmico. Quais os conteúdos típicos? Ora, há uma diversidade de temas que podem ser abordados. Depende muito da área de conhecimento em que aquele texto se insere. Com que objetivo é produzido? Qual o valor social que lhe é atribuído? Apresentar de forma sintética é o seu objetivo. Apresentar de forma sintética as principais informações de um texto-fonte.
ele assume o valor social de auxiliar a aprendizagem de um conteúdo ou a sua socialização para um público. Em que suporte é divulgado? Normalmente é divulgado em suporte impresso ou eletrônico, trabalhos escolares, acadêmicos, slides ou fichas. Como se organiza o seu plano geral? O texto é ordenado a partir de um termo tópico central, que se decompõe em tópicos secundários que se organizam em sequenciamento hierárquico, através de elementos gráficos numéricos. Há predominância do discurso relato interativo e discurso teórico. E as sequências textuais mais utilizadas são as modalidades explicativa, expositiva e descritiva. Agora, falando dos mecanismos de textualização, você vai ter aqui a pergunta, que é a seguinte: como se caracteriza os mecanismos de conexão? Pelo caráter sintético do texto, não há sentenças complexas, frases longas. Por isso, há pouco uso de sequenciadores e articuladores textuais. Normalmente, a conexão e o sequenciamento dos tópicos é estabelecida pelo uso de elementos gráficos, setas, chaves, quadros, ou expressões de articulação ou uso de dois pontos. Quais as características dos mecanismos de coesão nominal e coesão verbal? No uso de sentenças curtas e sintaticamente reduzidas, a coesão nominal e verbal é realizada por elementos gráficos, uso de formas nominais e verbos em formas impessoais ou infinitivas. Quais as características dos períodos e as características lexicais do vocabulário? São períodos curtos, sintéticos e simples, predominância de frases nominais e vocabulário específico de cada área. Quais as configurações específicas de unidade de linguagem quanto à posição enunciativa do enunciador? Uso frequente de formas impessoais, com pronomes de terceira pessoa, caracterizando o ausentamento do enunciador. Quase nunca se usa a primeira pessoa do singular. O que se pode usar também é a primeira pessoa do plural, para a indicação de um enunciador mais coletivizado. E, por fim, a pergunta: como se caracteriza o emprego de tipos verbais e de modalizadores? O uso predominante de presídio indicativo ou do pretérito perfeito, além da voz do enunciador, costuma trazer registro de outras vozes, a voz do enunciador autor do texto-fonte, através de marcadores de autoria ou verbo do dizer, como, por exemplo, de acordo com, segundo, afirma, aponta, apresenta. Então, essa é uma breve análise do gênero esquema para mostrar como você pode explorar o reconhecimento de determinado gênero a partir das categorias de análise do ISD, do Interacionismo Sociodiscursivo. Essas são as nossas referências e a gente, então, encerra aqui na nossa aula com a intenção de que vocês tenham tirado proveito e compreendido especificamente como se caracterizam os gêneros esquema, de leitura e resumo. Obrigado.